E então, no versículo 6, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer. Peraí, rapidão. Ô vaso, abaixa um pouquinho o sub, porque tá dando muito retorno de grave aqui pra mim. Por favor. Melhorou, obrigado. No versículo 6, a gente começa. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Isso aqui, Lucas está falando um relato de terceiro, né? Então, só para a gente poder entender a linguagem e como que a gente deve ler esse texto. Lucas está testemunhando um fato que ele não viu, mas que ele ouviu falar, né? Então, ele fala de uma terceira pessoa que viu Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém? Então, o segundo ponto aqui que Lucas está falando, uma segunda parte os discípulos perguntam a Jesus se seria aquele tempo que Jesus restauraria quem? Israel. A gente falou, salvo engano, foi no último culto de estudo, a gente falou sobre a expectativa do judeu em ter a cidade de Israel, o reino de Israel restaurado. Não é à toa que os judeus, no passado, é, promoveram diversas revoltas populares contra os governos da época, porque queriam sair do jugo da opressão, da cultura, de tudo que acontecia ao redor daquela cidade. Então, por exemplo, antes dominava o Império Romano. E o Império Romano impunha as suas regras, impunham aquilo que eles acreditavam, e os judeus não gostavam disso. Assim como a gente tem no passado a história do Egito, que Deus veio buscar o povo para sair do Egito, os judeus também tinham um jugo ali sobre os romanos que, querendo ou não, dominavam sobre a política, sobre o comércio, sobre tudo. Diversas revoltas surgiram naqueles tempos para tentar combater o poder dos romanos. Então, por exemplo, Simeão, que é o homem que a gente lê a respeito do cântico de Simeão, que ele vê Jesus, Simeão foi um homem que aguardava a restauração de Israel. Simeão era um judeu muito piedoso, que cria na palavra de Deus, que cria em Deus, que seguia a Torá, que era obediente à lei do Senhor. E esse homem, ele aguardava a restauração de Israel. Então, quando a gente vai e lê isso aqui, a gente entende que os judeus também estavam, os discípulos também estavam nessa. Senhor, será este tempo em que irás restaurar o reino de Israel? Só que a resposta de Deus, ela é muito profunda, mas a gente não pode se ater somente a ler sem absorver o que ele está falando. Olha bem, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, em primeiro lugar, Jesus fala: não tem como você saber o tempo. Por quê? Porque Deus reservou esse tempo de acordo com a sua própria vontade. No decorrer da história, muitas pessoas surgiram falando que Jesus voltaria em 1874. Depois surgiu um outro falando que Jesus voltaria em 2007. Depois surgiram outros que errou, não é 2007, é 2017. E aí a gente vem e chega num ponto que não tem como prever. Não tem como a gente receber uma profecia do céu e falar Jesus vai voltar nessa data, por quê? Porque o próprio Jesus falou, não compete vocês a saber. Então, se Jesus falou que não compete a gente saber, a gente não vai atrás de saber porque não tem como saber. Amém? A gente tem que estar vigilante 100% do tempo, permanecendo obediente e buscando a presença de Deus, independente se a gente acha que Deus vai voltar com a gente em vivo ou com a gente morto. O importante é que ele vai voltar, ele cumpre a sua promessa. Amém? Então não vos compete conhecer, porque o Pai, pela sua exclusiva autoridade, reservou essa informação somente para ele. Mas recebereis poder. Então, isso aqui está dando uma
É uma figura de linguagem que eu não vou lembrar o nome agora. Mas um mas, ele indica assim, vocês não vão saber quando, mas vocês vão receber uma coisa. Vocês não vão receber a revelação de quando eu vou voltar, mas vocês receberão poder. E aqui os discípulos não estavam preocupados inicialmente em receber poder. Eles estavam preocupados em saber quando que nós vamos ter o nosso reino restaurado. Quando que nós vamos ficar livres das garras do Império Romano? Quando que a gente vai ficar livre da cultura grega, da cultura do helenismo? Quando que a gente vai ficar livre disso? Quando que a gente vai ficar livre das perseguições? Eles não estavam preocupados com isso. Eles não estavam preocupados com o poder que iria descer, mas estavam preocupados com essas coisas. Mas aí Jesus vem, vocês vão receber poder. Vocês não precisam saber quando eu vou voltar, porque vai vir poder sobre vocês. Descerá sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a gente não está vendo Jesus traçando um perfil de exclusivismo ao judaísmo ou ao reino de Israel de restauração. Mas ele engloba toda a terra. Ele não fala somente que os discípulos, vocês não vão saber quando, mas vai receber poder para vocês permanecerem firmes até que Israel seja restaurado. Ele não fala isso. Ele fala, vocês vão receber poder e vão ser minhas testemunhas em toda Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, ele não delimita um espaço. E é por isso que hoje nós brasileiros temos acesso à palavra, temos acesso ao Espírito Santo que vem sobre nós e nos convence. Porque Jesus não delimitou um povo para salvar, mas sim expandiu a salvação a todo aquele que nele crê, independente da sua língua, do seu povo, da sua nação, da sua tribo. Então, Deus tem esse poder de salvar não só o reino de Israel, mas todos. Amém? Nós somos brasileiros, gente. Possivelmente você não tem linhagem judaica. Provavelmente você tem uma linhagem indígena, porque nós somos um país que era indígena. Então não adianta a gente pensar que não, eu sou judeu. Não é assim, gente. Tem gente que pensa, mas não é. Nós não somos judeus, nascidos e descendentes dos judeus, mas nós somos brasileiros e recebemos o Espírito Santo, não porque Deus só separou para o judeu o Espírito Santo, mas ele separou para toda a terra, para derramar sobre todo aquele que nele crê. Deu para entender? Então nós não temos uma linguagem ou uma postura exclusivista. Nós não cremos na exclusividade, não, vai salvar só Israel, não, é até os confins da terra, é todo mundo. Deus não vai restaurar só a cidade de Israel, só o povo de Israel, mas sim toda a humanidade. Até mesmo porque, vamos supor que Jesus volte agora. Você vai ter que estar lá em Israel para pegar a salvação e desfrutar do céu? Você tem que estar lá, ele vai restaurar a cidade de Israel, vai restaurar a nação de Israel? Não. Nós nos transformamos na grande nação de Israel, que cremos no Senhor Jesus. Então esse é o objetivo de Jesus falar isso. Vocês não vão saber quando, mas vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. Então essa era a vontade de Deus para os seus discípulos. Não era que eles soubessem que dia e tempo que ele voltaria, ou quem que ele iria salvar, mas sim, vocês vão ser as minhas testemunhas. Então, mais uma vez, a gente traça a base do evangelho, que é testemunhar sobre algo. Nosso papel, o seu papel é testemunhar sobre algo. Lucas está testemunhando sobre algo que ele viu? Não. Ele está testemunhando sobre algo que ele ouviu e colocou nessa carta. Eu e você testemunhamos sobre algo que a gente viu? Não. A gente crê no que está na Bíblia. Então nós somos como Lucas, estudiosos da palavra, estudantes da palavra, que buscam conhecer o que a palavra diz e toma isso como fé, como prática e como palavra de Deus. Nosso papel, ser testemunha. Você nasceu para ser testemunha de Deus. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui estamos nós, os confins da terra. Longe demais do centro de onde Deus veio, mas ele não restringe a sua área de atuação, mas ele expande o evangelho para os quatro cantos da terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E dita essas palavras, ou seja, após falar isso, Jesus foi elevado ao céu. Então, vamos falar que essa era a última instrução de Jesus para o seu povo.
para os seus discípulos, para os apóstolos. Então, ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. Ou seja, eles viram Jesus subindo e uma nuvem encobriu seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, mais uma vez, a gente tem um relato de um homem que creu nas testemunhas oculares de Jesus. Escreveu isso num livro. A gente crê no que ele está falando. E a gente precisa pegar essa palavra aqui para a nossa vida, gente. Nosso papel é tentar adivinhar quando que Jesus vai voltar? Não, nosso papel é ser testemunha. Deus quer que você seja uma testemunha. Uma testemunha de fé. Você vai testemunhar a sua fé. Eu creio no que a Bíblia diz e ela é a palavra de Deus. E eu vou testemunhar sobre isso até os confins da terra, até que Jesus venha. Por quê? Porque eu creio na mensagem que Jesus veio pregar. Porque eu creio que Jesus morreu por mim e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Eu creio e por isso eu vou testemunhar. Porque eu sei que todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá a vida eterna. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Um ponto interessante é que Lucas é bem específico em falar quem participava do início da igreja. Então, quem que era? Ele cita o nome de cada um dos discípulos, mas ele cita outras pessoas. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Então, não só os 11 discípulos de Jesus perseveraram unânimes, mas eles perseveraram unânimes com outras pessoas. Quem são essas pessoas? As mulheres, ou seja, haviam mulheres ali naquele grupo, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então, essa era a composição da primeira igreja, vamos falar. Primeira igreja que surge na Terra, composta pelos 11 discípulos, mais algumas mulheres, mais Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. E naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, ou seja, a gente já tem uma igreja mais estruturada, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Nós vamos ler o versículo 16 novamente. Pedro, ele se levanta diante da igreja para falar. Quando ele vai falar, ele fala: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Em primeiro lugar, a gente tem o próprio Pedro relembrando a igreja acerca da importância das profecias do Antigo Testamento. Ele não recusa o Antigo Testamento, ele estava compartilhando ali em torno de 3 anos a vida com Judas Iscariotes, mas ele tem a firme convicção de que tinha que se cumprir o que Isaías, o que Davi falou, o que o Espírito Santo proferiu por boca de Davi. Quem falou na boca de Davi acerca de Judas, que trairia? O Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo, ela não se restringe somente ao Novo Testamento, mas o Espírito Santo já vem agindo na história do povo de Deus desde o Antigo Testamento. Prova disso é que convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu na boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós, ele fazia parte do nosso meio e teve parte desse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama,
isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Primeiro ponto, gente, já estava determinado, já tinha sido determinado por Deus que Judas iria trair Jesus? Sim. Já havia sido determinado pelo Espírito Santo uma profecia que Judas trairia Jesus. A gente pode pensar que isso é injusto, mas Judas já teve a sua vida selada. Aí existe uma pregação que fala o seguinte: se Judas tivesse esperado um pouquinho, mas não tinha condição dele esperar. Porque a própria palavra de Deus, a própria profecia de Deus, já tira toda a possibilidade de Judas esperar. Por quê? Olha o que vai falar em Salmos, como o próprio Lucas citou no versículo 20. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua moradia, e não haja quem nela habite. Então, Judas já havia sido condenado, mesmo sem ter nascido. Como que a gente explica isso? A gente não explica, mas já estava. A palavra de Deus, ela disse que Judas iria trair Jesus. E aconteceu conforme a profecia de Deus. E nisso a gente resta descansar na sabedoria de Deus em escolher o que ele faz segundo a sua própria vontade. E, em segundo lugar, tome outro o seu encargo. Então, a primeira coisa, Judas é condenado. Ai daquele por quem vem a traição. Ai daquele que trair o filho do homem. A Bíblia tem diversas mensagens acerca disso. E Judas sofre, assim, absolutamente, ele perde tudo, ele troca Jesus por moedas. A Bíblia fala que ele compra um campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de campo de sangue. Ou seja, o campo que Jesus comprou, o campo que Judas comprou com o dinheiro que ele traiu Jesus era chamado de campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua moradia e não haja que nela habite. E aí agora a gente vai para outra resolução. Ou seja, Pedro foi levantado para falar acerca de Judas e falar que a Bíblia também falava: tome outro o seu encargo. Ou seja, alguém assuma o lugar dele enquanto discípulo. É necessário, pois, no versículo 21, que dos homens que nos acompanharam todo esse tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ponto número 1, gente. Eles escolhem qualquer pessoa? Não. Então, quem que eles vão escolher? É necessário que seja um homem que tenha nos acompanhado desde o início da caminhada de Jesus, passando por todos os ensinamentos de Jesus, passando pelas curas, passando pelos milagres que Jesus operou, passando pela sua crucificação e sua ressurreição. É necessário por quê? Porque tem que ser alguém que, desde o batismo de João até o dia que entre nós Jesus foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ser uma pessoa que, desde o início do batismo de João Batista até a subida de Jesus aos céus, fosse uma pessoa que estivesse no meio dos discípulos, acompanhando. Porque essa pessoa não ia ser qualquer testemunha. Ela ia ser uma testemunha da ressurreição de Cristo. Ela iria testemunhar que Cristo Jesus verdadeiramente ressuscitou. E ela se tornaria, sim, uma testemunha ocular. Então, essa testemunha ocular tinham dois homens. Então, propuseram dois. Primeiro, José, chamado Barsabás, como é que é? Cognominado, nome de palavra difícil, nomeado, justo, e Matias. Então propuseram dois, José, chamado como Barsabás, que significa justo, né? Barsabás significa o justo. E Matias. Legal que a Bíblia ela pontua de forma clara
o apelido, o codinome de José, conhecido por Barsabás, e não fala nada de Matias. Então a escolha óbvia seria chegar e falar assim, ok, tem que ser o cara que tem o apelido de justo, né? Tem que ser o rapaz que tem um apelido de justo. Mas eles oraram e disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre quem? Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então Matias é escolhido aqui através de uma prática muito comum do povo de Israel, que era lançar sorte. Literalmente lançar sorte. Pega, sei lá, pega duas moedas aí, a moeda que se cair as duas caras para cima é um, se cair as duas coroas é outro. Lança sorte aí. O que der, deu. Só que era uma prática do povo judeu. O povo judeu fazia isso. E era normal. Tá bom, gente? Isso não é mandiga. Isso é normal. Normal. Eles não estavam fazendo mandiga, mas eles estavam escolhendo, né? Entre as pessoas que estavam ali, quem seria, quem deveria preencher a vaga no ministério do apostólico de Judas, que se transviou indo para o seu próprio lugar. Versículo 25 é importante a gente mais uma vez entender sobre isso, que preencher a vaga no ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, que demonstra que Judas foi para o seu próprio lugar. O lugar que a gente pode ler de duas formas, interpretar de duas formas, mas o próprio lugar pode ser o lugar que ele já teria que ir de qualquer forma, porque já estava determinado, ou para o próprio lugar da sua alma, ou seu próprio desejo. Das duas, eu acho que ambas interpretações se encaixam nesse contexto, porque a gente, ok, Judas foi para o seu próprio lugar, seja o inferno ou o seu próprio desejo, que o levou também para o inferno. Resumidamente, Judas caminhou para a condenação, se transviando do caminho do ministério, mesmo tendo participado, testemunhado, visto tudo. Judas foi o diferentão que, mesmo andando com Jesus, vendo tudo que Jesus fez, escolheu trair ele da mesma forma. E Judas é 100% responsável por sua atitude. Lançaram sortes e a sorte veio sobre Matias, então, votado o lugar com os 11 apóstolos. Então, gente, uma rápida mensagem para vocês. Como eu falei, não quero me estender, mas só para a gente recapitular tudo. Em primeiro lugar, Lucas, a gente precisa entender que Lucas é uma testemunha histórica, ele é um pesquisador, ele é um homem que foi atrás e conversou com pessoas para testemunhar da fé que a gente hoje professa. Esse é o primeiro lugar. Então, tanto Lucas como nós somos parecidos. Lucas recorre a outras mensagens para falar sobre Jesus. Se você for lá rapidamente em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas capítulo 1, os primeiros versículos, olha o que vai falar. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. A missão de Lucas não é muito diferente da nossa. Porque Lucas, ele não foi um homem que falou das coisas da cabeça dele. Ele também não foi um homem que foi um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus. Ele foi um pesquisador. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram,
conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. Ou seja, quem transmitiu as informações a Lucas? As testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, no versículo 3, Lucas 1:3, vai falar: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, olha bem, acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, em primeiro lugar, Lucas, ele lê outros textos bíblicos. Provavelmente ele tenha lido o texto de Marcos, tenha lido o texto de João, tenha lido o texto de Mateus. Muito provavelmente ele foi conversar com Maria, mãe de Jesus, conversou com um, conversou com outro. Conversou com as pessoas que circuncidaram Jesus ali, que estavam perto de Jesus, que acompanharam o nascimento até a crescida de Jesus. Ele foi um homem que promoveu, no versículo 3, uma acurada investigação. Olha que palavra forte. Acurada investigação. Então isso quer dizer que Lucas era um homem dedicado à leitura da palavra. É diferente de nós? Então Lucas poderia ter só ouvido falar: ah, Jesus lá não sei o que, fez isso. Aí Lucas falou: calma aí. Deixa eu ver se ele fez isso mesmo. Deixa eu pesquisar. Deixa eu ler na Bíblia. Deixa eu ir ali rapidão conversar com a mãe dele. Deixa eu ir ali conversar com outra pessoa. Então, Lucas faz essa investigação com qual objetivo? Para você, Teófilo, eu estou escrevendo uma exposição em ordem, no versículo 4, para que tenha plena certeza das verdades em que foste instruído. Teófilo já era crente? Já. Ele já havia recebido a palavra de Deus. Ele já era um homem que conhecia os ensinamentos de Jesus. Ele já era um homem que era crente. Que nós estamos falando de um bom tempo aí, depois que Jesus já tinha subido ao céu. Aqui eu só não estou achando, mas eu vou achar. Então, Lucas, ele é um autor gentil, ele não é judeu, e ele é um médico, um homem estudioso, um homem que busca conhecer mais sobre as coisas no geral. E para que Teófilo tivesse plena certeza daquilo que ele havia sido instruído, Lucas escreve o seu evangelho. E em seguida, a gente acabou de ver, Atos 1, versículo 1, escrevi o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, um dos principais predicados que a gente pode chamar Lucas é de dedicado. Um homem dedicado. Não só dedicado de obras, mas dedicado à fidelidade. Porque ele não se acomodava com somente aquilo que ele ouvia, mas ele pesquisava, ele lia a Bíblia, ele lia os relatos dos evangelhos, ele conversava com as pessoas que haviam ouvido falar. Ele era um homem já formado, um médico estudioso, que não se importava em sentar à mesa para ouvir falar de Jesus. Então ele foi um homem que pesquisou, que estudou. Volta à pergunta: qual a diferença de Lucas para a gente? Lucas era gentil? Era. Nós somos gentios? Somos. Lucas era um médico, beleza. Ele tinha uma formação acadêmica? Tinha. Você tem uma formação acadêmica? Beleza. Você é um estudioso da Bíblia? Você tem acesso à palavra de Deus? E ainda mais, acesso ao que Lucas escreveu? Tem. Então, qual que é o nosso objetivo aqui na Terra? É conhecer sobre a palavra na verdadeira palavra. Não só se contentar com as informações que são dadas, mas, ei, eu quero conhecer mais, eu quero ir mais profundo, eu quero ir além. Quero ler a Bíblia e ver se o que estão me passando é verdade. Então eu te falo, irmão, o que eu estou falando para vocês, nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós estamos lendo a própria Bíblia, fazendo a exposição da própria Bíblia. Isso é muito importante, porque dessa forma a gente vai conhecer o quê? As verdades que nós já fomos instruídos, para que a gente tenha ainda mais certeza das verdades que nós fomos instruídos. Então esse é o primeiro lugar. Nós não nos diferenciamos muito de Lucas, porque nós também somos pesquisadores, leitores, conhecedores e pessoas que buscam aprender
da palavra de Deus, seja ouvindo um pastor falar, ou seja abrindo a Bíblia e lendo, conhecendo o relato histórico, conhecendo tudo o que foi dito. Em segundo lugar, a gente tem que Lucas fala sobre a ascensão de Jesus, sobre a restauração do reino de Israel. Não compete a vocês saberem. Vocês não precisam saber, mas vocês vão receber poder. Não poder para saber que dia que eu vou vir, mas poder para me testemunhar para todo mundo, para que todo aquele que crer em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Vai falar da volta dos discípulos para Jerusalém, então, o início da formação da igreja, com oração, juntamente com outras mulheres, com Maria, mãe de Jesus e os irmãos. Então, a igreja inicialmente ela é formada como um local de oração, um local de clamar a Deus, de clamor, de adoração ao próprio Deus. E então temos a escolha de Matias seguindo a própria palavra de Deus. Então a palavra de Deus já havia sido cumprida, a profecia de Deus já havia sido cumprida na vida de Judas, quando Judas traz Jesus e automaticamente ele morre, porque ai daquele por quem vem a traição, e fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E agora cumprir a segunda parte da profecia, que era tome outro o seu encargo. E quem toma o encargo de Judas é Matias, um homem que não somente foi escolhido de qualquer forma, mas foi um homem que acompanhou a caminhada de Jesus, caminhou juntos com os discípulos desde o batismo de João Batista até Jesus subir ao céu. Eles escolhem esse homem para ser testemunha não somente da vida de Jesus, mas testemunha da ressurreição de Cristo. E é por isso que eles escolhem esse homem como sendo o que tomaria o trabalho de Judas. Amém? Então, meu irmão, que você se sinta encorajado a buscar a palavra de Deus e conhecer a Bíblia. Amém? Hoje em dia, existem muitas informações erradas em diversos canais de comunicação. Você abre um podcast, por exemplo, tem gente falando, não, tudo bem, Deus não condena isso, não condena aquilo, Deus é amor, Deus é isso, Deus é não sei o quê. Mas muita coisa que é falado é má informação, informações erradas. A famosa fake news. Tem muita fake news, irmão, sobre a Bíblia. A epístola de Judas ela é muito clara. Pessoas que falam que Deus não condena o pecado, que Deus ama todo mundo, que Deus é amor, é paz, que agora é a época da graça. A própria Bíblia fala lá em Judas, não pensem que a liberdade, a graça do Senhor Jesus permita que vocês levem uma vida imoral. Ela não permite. E aí Judas trata alguns indivíduos perversos, tem se infiltrado em seu meio propagando isso. Não dê ouvidos a eles. Se afastem, retirem essas pessoas do seu meio. Por quê? Porque são ensinos hereges, errados. Deus é justiça. E ele deixou o mandamento dele muito claro. Então, isso é só um exemplo das atrocidades que existem pela internet. Qual que é o nosso objetivo, gente? Você chegou diante de uma informação a respeito da Bíblia? Pesquise se é verdade. Onde você vai pesquisar se é verdade? Na Bíblia. Tem alguma outra fonte de informação melhor do que a Bíblia? Tem não. Tem uma fonte de informação melhor para falar da Bíblia do que a própria Bíblia? Não. A Bíblia tem poder sobre ela mesma. Ela é a palavra de Deus. Então é ela que vai falar o que Deus pensa. Não a pessoa do podcast que falou, ou uma pessoa que gravou um vídeo e falou um negócio de outro mundo, que existiram outras pessoas, que Adão e Eva não foi a primeira criação, que teve uma outra pessoa chamada não sei o que, Lilith, alguma coisa assim. Meu amigo, vai para a Bíblia, lê a Bíblia. Não percam tempo com fábulas, com contos imaginários. Nós temos que ir para onde, gente? Para a Bíblia. Ela é que constrói a nossa fé de forma correta. E o objetivo de Lucas, ao escrever o seu Evangelho e Atos Apóstolos, era para que Teófilo recebesse a informação correta para que ele tenha plena certeza da verdade que ele já havia sido ensinado.
Então, o objetivo de Lucas não era trazer desinformação a Teófilo, mas uma informação correta, precisa. Então, Lucas se esforçou. Lucas se esforçou para buscar o relato mais preciso, para entender, para interpretar, para escrever da forma correta, para que Teófilo entendesse. Então, Teófilo pode ser nós. Lucas se dedicou, andou, caminhou, sentou em mesas, ouviu pessoas falarem, ouviu ponto de vistas, ouviu quem tinha sido curado por Jesus. Lucas, um médico, sentou para ouvir outra pessoa falar com humildade. Por quê? Porque ele queria passar para Teófilo as informações corretas a respeito de Deus. Então, meu irmão, você e eu temos uma missão de se esforçar para aprender a Bíblia de verdade. A gente tem que se esforçar, a gente tem que sofrer, tá lendo, tá com sono, continua lendo, dormiu, acorda, lê de novo. Ah, eu começo a ler a Bíblia e me dá sono, não tem problema não, irmão, dorme, depois você acorda e lê de novo, não tem problema não. Continua lendo. Uma hora você vai virar essa chave na sua vida. Uma hora você vira a chave, mas se esforça, tem bom ânimo. Não deixa que Satanás influencie a sua mente para se afastar da palavra de Deus, do conhecimento da verdade, porque é ele que salva. É o conhecimento da verdade. É a palavra de Deus que salva, que vai nos fazer construir uma fé correta. E uma fé correta, você desfruta melhor daquilo que Deus tem para te entregar. Amém? Você construir uma fé errada, se você não sabe o Deus que você serve, meu irmão. Foi um vídeo muito engraçado. Eu vi esses dias. Pensa no vídeo que eu vi umas 15 vezes. O cara fala assim: o trem difícil que eu fui arrumar na minha vida quer ser evangélico. Você não pode sair para a rua, você não pode ir em festa, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode xingar, você não pode falar palavrão, você não pode sair na rua, não pode ver televisão, não pode ver novela, não pode ver jornal, ainda corre o risco de ir para o inferno. Você ri demais. Eu olhei e falei, poxa, mas quem falou que esse cara, que ele misturou, né, algumas informações corretas, outras erradas. Quem falou para que ele não pode assistir jornal? Tipo assim, informação. Quem falou para ele que ele não pode assistir televisão? E o pior de tudo é quem falou, você não pode fazer nada, ainda corre risco de ir pro inferno, mesmo não fazendo essas coisas. Aí eu pensei, gente, é o nível de informação que você tem, tá certo? A gente não vai se alimentar de coisas erradas, é claro. A gente não vai buscar a glutonaria, a bebedice, o embebedamento. A gente não vai buscar isso, porque não convém, não é bom, faz mal para o nosso corpo. Entretanto, a gente precisa conhecer por quê, para que a gente desfrute um relacionamento melhor. Não é tipo assim, você não pode beber, senão você vai arder no fogo do inferno. Mas calma aí, irmão. Eu não estou querendo impor sobre você isso. Eu quero que você verdadeiramente acredite que você não deve ingerir bebidas alcoólicas, porque faz mal para você. Então, se você é convencido pela verdade e não é imposto com uma opressão igual aquele senhorzinho, você fica assim, não posso fazer nada. Aí vem a primeira tentação, você cai na tentação, por quê? Porque você está só abafando aquilo ali. Você não está buscando verdadeiramente em seu coração a verdade. Da mesma forma que você não pode sair de casa. Como assim, gente? Como assim? Você pode sair de casa, mas que você saia com o sentimento no seu coração e na sua mente de não buscar o pecado, mas buscar testemunhar Jesus. Porque é para isso que vivemos. Amém? Então, o exemplo da bebida. Se eu pudesse falar com esse senhorzinho, falar para o meu senhor, o senhor é o seguinte, não é que você é obrigado, mas quando o Espírito Santo habita em nós, nós somos nova criatura. Então não convém que você faça essas coisas, porque isso faz mal. Porque isso tira a sua consciência, isso te embebeda, isso não faz bem, não faça essas coisas. E Deus não quer que você faça. Então não faça, vai ser bom para você. E aí a pessoa é convencida pela verdade da palavra, de entender que não é que ela é obrigada, mas que deve. Você deve fazer isso. Faça isso porque vai ser bom para você. Você é convencido a obedecer a Deus não por opressão, mas por intenção. Eu intencionalmente quero obedecer a Deus. Eu não estou sendo forçado. Eu quero obedecer porque eu amo a Ele. E eu sei que Ele me salvou. Eu sei que Ele ressuscitou. E minha missão agora, eu recebi poder de Deus. Agora eu tenho que proclamar sobre a palavra de Deus, testemunhar sobre a sua ressurreição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Esse é o nosso objetivo, gente. Então, se esforcem. Busquem o conhecimento da palavra. Leiam a Bíblia. Se você não encher a sua cabeça com a palavra, com informações da Bíblia, você vai encher com outra coisa, irmão.
vai encher com outra coisa. Eu estou estudando agora, comecei minha faculdade agora, em bacharel em teologia, comecei. E eu pensei, nossa, gente, é tanta informação. Só que eu pensei, calma aí, se eu não estivesse fazendo isso aqui agora, eu ia estar fazendo outra coisa. E o que é que eu estaria fazendo além disso aqui? Então isso me motivou, calma aí, eu estou enchendo a minha cabeça com coisas a respeito do reino de Deus, com informações válidas para eu poder ensinar para a igreja, para que a igreja tenha mais consciência acerca das verdades que elas já foram ensinadas. Mesmo objetivo de quem? De Lucas. Você não é obrigado a cursar um curso ou fazer alguma coisa, mas saiba, sua obrigação, enquanto crente, é conhecer a verdade, a palavra. A Bíblia não fala que conhecereis a verdade vos libertará? A verdade é a palavra. Se você não conhece a palavra, cadê a libertação? Ela existe quando vem o conhecimento da verdade, junto com o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então busque, irmão. Não encha sua cabeça com coisas fúteis, inúteis, coisas que se perdem. Não encha sua cabeça com esse tipo de coisa, com informações inúteis. Guarde a sua cabeça, guarde seu coração, guarde a sua mente e jogue nela a palavra de Deus. Leia, começa a ler. Você começou a ler aqui em Gênesis, ou você começou a ler em Mateus, ou você começou a ler em Salmos. Não importa, irmão, leia a Bíblia. Em cada ponto que você abrir a Bíblia, ela vai te dar um conhecimento, ela vai te dar uma informação diferente que vai te ajudar na sua caminhada. Amém? Está precisando de conselhos acerca da sua vida, do seu dia a dia? Lê Provérbios. Aprenda com a sabedoria de Salomão acerca de diversas coisas. Amém? Mas busque a palavra, porque ela vai te libertar verdadeiramente. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Abençoe quem está do seu lado. Fala, Deus te abençoe. Fala assim, muito bom te ver aqui. Pode falar, gente. Muito bom te ver aqui. Estamos felizes. Amém?